Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos reunidos mais uma vez por esses laços de amor fraterno que nos unem para a realização de mais um estudo sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Iniciaremos a nossa reunião, como é a nossa prática, trazendo uma frase do nosso querido Chico Xavier, que vai certamente nos apoiar em relação a esse estudo. A frase de hoje é a seguinte: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Vamos então à leitura da nossa página de harmonização, que também tem o objetivo de nos apoiar na sintonização com as vibrações amorosas dos responsáveis por essa tarefa de divulgação da doutrina espírita. A leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. É a lição 179, palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. O comentário do nosso instrutor amigo é o seguinte: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciado simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a expressão de cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que não te dizem respeito, de esquivar-se de promessas que não pretendes cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem os outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo que com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Então, agora, sentindo-nos mais serenos e focados naquilo que nos será trazido hoje, que elevemos o nosso coração no sentimento de gratidão por essa oportunidade e rogando o auxílio de nossos companheiros da espiritualidade que nos sustentem ao longo das nossas reflexões, para que venhamos a aproveitar esses momentos de forma mais proveitosa no apoio à nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, o tema de hoje está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Essa parte do ensinamento de Jesus se encontra também em outra parte do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Mas o mal, do seu, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Em relação ao Evangelho, nosso roteiro de conduta, que contém a mensagem da nossa referência maior de comportamento, Jesus, todos já fomos devidamente esclarecidos que não basta propagarmos a boa nova. É imprescindível nos esforçarmos para colocar em prática. Não basta a palavra boa. É necessário que nosso comportamento, nossas atitudes correspondam à nossa fala. É verdade. No entanto, uma das formas de nos expressarmos, que então naturalmente impacta nos outros, é o uso da palavra, a nossa fala. E é tão forte isso que a própria ausência da palavra, em determinados momentos, também é forma de expressar-se. Se você acorda de manhã e antes de se levantar, falar um bom dia carinhoso para sua esposa, é uma coisa. Se levantar sem falar nada, vai fazer uma grande diferença. Pode mudar todo o clima do café da manhã. Deixando brincadeira de lado, o que poderia fazer com, como consequência para uma outra pessoa uma boa fala nossa, uma fala positiva? Que potenciais as palavras boas possuem? Vou trazer alguns exemplos, até tomando como referência a própria página da leitura inicial. Através das minhas palavras, eu posso consolar, reacender a esperança, auxiliar na resignação, ser portador da alegria, demonstrar companheirismo, dar acolhimento, esclarecer, envolver com serenidade, levar a paz, acender a luz, incentivar a coragem, propagar a boa nova, apoiar na perseverança, demonstrar bom ânimo, evangelizar, aliviar as dores morais, enxugar lágrimas, orientar, socorrer, amparar, alertar sobre os perigos do caminho, ajudar a discernir, educar, aumentar a confiança, estimular a positividade, expressar gratidão, demonstrar fraternidade, praticar a caridade, amar. Vejam, não é pouca coisa. As possibilidades são muitas. Agora, os efeitos das falas do mal, como fala o Evangelho, das palavras negativas, também são inúmeros. Nós os conhecemos bem. Eu não vou listá-los aqui, mas sabemos que o impacto delas pode ser devastador. O importante para nós nesse momento, creio eu, seja refletirmos de onde elas vêm. Qual é a origem das palavras
que expressam o mal, que vem de nós. Ora, se a boca fala do que está cheio o coração, é que as palavras se originam de nossos sentimentos. E, nesse caso, das nossas mazelas morais, nossos defeitos e vícios. Aqueles sentimentos que, de vez em quando, aparecem intimamente. Orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, intolerância, impaciência, revolta, raiva, ódio, pessimismo, melindre e tantos outros. Ah, mas espera aí. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu não falo mal de ninguém. Quem pensa ainda que as únicas manifestações de má fala são a maledicência, a fofoca, a intriga, a mentira, precisa expandir sua visão. Como se essas que eu citei acima já não fossem suficientes. Mas trago para vocês alguns exemplos corriqueiros que podem acontecer em nosso dia a dia. Qual será o impacto de uma simples palavra de indiferença para quem lhe procurou, abrindo seu coração e expondo suas dores? Que tal ouvir isso não é nada? Terrível, não é? Outro exemplo simples de impacto negativo. As queixas. Sabe aquela pessoa que vive reclamando de tudo? Havia uma personagem de um desenho animado da minha infância, que era uma hiena. Alguns de vocês devem lembrar-se, que vivia repetindo: ó dia, ó azar, reclamava de tudo, não importa o que acontecia com ela. Era o retrato do pessimismo. Sobre isso, as queixas, Emmanuel tem uma breve orientação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. A quantas andas a nossa cota de manifestação das reclamações? Ah, mas eu não reclamo de nada grave, só umas besteirinhas. É uma coisa ali fora do lugar, um ônibus que se atrasou um pouquinho, a roupa que eu queria usar naquele evento está para lavar. É se acostumando com a constância das queixas a partir de pequenas coisas que o comportamento das reclamações pode ir crescendo em quantidade e diversidade, sem sequer notarmos, e acabar se estabelecendo em nosso comportamento. Sabe aquela pessoa que começou e acostumou a mentir a partir de mentirinhas sem importância e acabou viciando-se na fala da mentira? É a mesma coisa. Estejamos atentos. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, na lição 73, intitulada Falatórios, nos traz esclarecimentos relevantes para esse nosso estudo. Ele nos fala o seguinte: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor
imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, a feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem seus criminosos desejos? Em toda parte, a palavra é índice da nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de vós, constitui ruinoso relaxamento da nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado, falatório e desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. O falatório. Quantas vezes, reunidos em grupo, seja de amigos ou até da família, não mantemos a vigilância adequada e nos deixamos levar pelo falatório, muitas vezes repleto de expressões de crítica, negatividade e até fomentando dissensões e discórdia. Tudo pode começar com observações sobre uma notícia ou o comportamento de alguém, até disfarçada de brincadeira. E quando menos esperamos, estamos nós contribuindo para uma baixa sintonia vibratória do ambiente. E Emmanuel nos lembra, nesta passagem, que este tipo de comportamento, para quem já recebeu as mensagens de Jesus, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida. Certamente com consequências para o outro e para nós mesmos. Em outra obra, Palavras de Vida Eterna, ou em outra página de Emmanuel, sobre esse assunto, a lição 52, Palavra Falada, trarei apenas alguns breves apontamentos dela. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que nos apresenta a luta diária. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á bem na lição ou alegria nos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o julgamento nosso é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Essa mensagem aborda um aspecto muito importante,
Muitas vezes, até na maioria delas, a nossa fala é resultado de nossas escolhas a partir da fala de alguém. O outro fala, eu escuto. Como eu escuto? O que eu sinto? Daí sairá o resultado, a minha resposta, a minha fala. Algumas situações. O outro me fez uma crítica. Como eu reagirei? Quais serão minhas palavras? Aceitarei sem me melindrar e direi: obrigado por me alertar. Vou avaliar como eu posso melhorar. Ou irei responder com críticas a ele. Ah, você tem essa crítica ao meu comportamento? Tenho observado o seu também. E aí despejo aquele monte de críticas sobre meu irmão. Sob a crítica, o nosso Chico fazia o seguinte alerta: sempre que chamados à crítica, respeitemos o esforço nobre dos semelhantes. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta, às vezes, uma só palavra. E a situação oposta? O outro me elogia. Olha que beleza. Como eu reagirei? Quais serão minhas palavras? Deixarei o orgulho tomar conta? Vou me achar o cara e vou falar: ah, eu sei. Ou aceitarei com humildade e direi sinceramente: obrigado por suas generosas palavras. Qual a visão de Chico Xavier sobre os elogios que lhes faziam? A frase dele é essa: sempre recebi os elogios como incentivos dos amigos para que eu venha a ser o que tenho consciência de que ainda não sou. E para finalizar esse momento dessa reflexão agora, lembra aquela história do falatório? Está rolando uma maledicência geral. Serei o elemento que interromperá essa corrente? Ou farei parte dela? A escolha será sempre minha, sem espaço para desculpismo. E já que estas palavras que vêm do coração são a expressão dos sentimentos, elas, ao serem emitidas, carregam com elas a energia condizente com o sentimento que expressam. Palavras de amor são transportadas por energia luminosa que flui e envolve o destinatário ao alcançá-lo, entregando-lhe os benefícios de que necessita. No entanto, as palavras de raiva, ódio e rancor, que energia será emanada ao serem expressadas pelo emissor em direção ao destinatário? Eu lembro de uma situação relatada da vida de Chico Xavier, que ele, caminhando, se encontra com alguém, começa uma fala dessa pessoa, expressando negatividade, reclamando do Chico, falando impropérios. E depois de ouvir isso, o Chico se vira, volta a caminhar, carregando um sentimento de mágoa por aquelas palavras.
Emmanuel aparece e lhe sugere rapidamente que ele tome a postura do perdão em relação àquele companheiro. Chico se ajeita intimamente e acessa a sua imensa capacidade de amor ao próximo. Emmanuel pede para que ele se vire e observe. Chico nota vindo em sua direção uma energia nebulosa, negativa, escura, mas que passa por ele e não o atinge. Emmanuel diz: viu a importância de você ter perdoado? Aquilo que ele emitiu em tua direção não te alcançou. Numa outra passagem da vida de Chico, relatada por Ramiro Gama, de uma conversa que ele teve, fala que o Chico lhe contou que certa feita, porque ele advertira um companheiro sem vestir-se da defesa da humildade, recebeu depois do mesmo, quando menos esperava, como que um tiro projetado sobre ele com a força de um pensamento carregado de ódio. Segundo Chico, os amigos da espiritualidade, por misericórdia de Deus, abrandaram o efeito do choque. Mas mesmo assim, passou vários dias com dor no ombro, que foi o ponto visado por aquela emissão de negatividade. Como nos ensinou Jesus, também, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Está lá em Mateus, capítulo 15, versículos 10 a 11. Essa parte do Evangelho está também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, no item 8, que fala sobre a verdadeira pureza. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Por conta do coração é que fazem parte os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não é o que torna impuro. Fato é que nós somos espíritos ainda muito distantes da perfeição. Portanto, o meu coração, isto é, o que há em mim, é um conjunto de sentimentos, alguns positivos e outros bem negativos. Sabemos que a nossa tarefa, a cada encarnação, é aproveitar a vida na aquisição de virtudes e nos livrando de nossos defeitos. Faz parte desse processo educar a nossa fala. Como nos disse Emmanuel um pouquinho antes, em toda parte a palavra é índice da nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Está lá na página inicial que lemos. Mas como fazer isso? Como colocar isso em prática? Consiste em combater, conter os impulsos das palavras negativas e, ao mesmo tempo, potencializar, tornar rotina as palavras positivas. Sabe aquela situação em que algo nos irrita e então gritamos com alguém? Eu não sei com vocês, mas comigo acontece. Aí depois a gente vai lá e fala: ih, foi mal, falei sem pensar.
conter o impulso, o do falar sem pensar. É um primeiro passo importante na educação de nossa fala. A gente contém a fala, com a prática da contenção da fala, aquele sentimento que a provoca vai arrefecendo, tornando-se também menos presente. A palavra da impaciência, à medida que eu for contendo-a, existirá situações em que a impaciência surge, mas eu não a expresso. Isso também me apoia a tornar-se mais paciente. Estejamos muito atentos, pois algumas dessas coisas que falamos sem pensar podem magoar profundamente alguém, realmente deixar marcas profundas. Nesse exercício de contenção, me faz também lembrar de uma história da Água da Paz, que está lá contada no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Conta ele que, certa feita, as pessoas, quando Chico falando sobre mediunidade, surgiam discussões, não é, viu, não viu. E o Chico ficava desgastado com essas irritações, de ter que ficar explicando e não era compreendido. E aí, a hora da prece, muitas vezes, à noite, ele estava desanimado, aflito. E então, uma dessas vezes, o espírito de Dona Maria João de Deus, sua mãezinha, compareceu e aconselhou-lhe: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. Só isso que ela disse para ele. O Chico, então, foi atrás dessa tal água da paz. Procurou em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Mandou buscar em Belo Horizonte. E nada. Por 2 semanas. E aí, Chico comunicou para a mãe: ó, não consegui achar essa tal água, não. Dona Maria sorriu e disse para ele: não precisa viajar em semelhante procura. Você vai poder obter esse remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. Chico então baixou os olhos e compreendeu que a sua mãezinha lhe chamava o espírito para a lição da humildade e do silêncio. Em relação a essa capacidade da nossa fala, deixar marcas profundas no outro, isso acontece, claro, também com as palavras do bem. Eu me lembro de coisas que me foram ditas quando eu ainda era criança e que fizeram uma grande diferença para mim. Em tempos difíceis, atualmente, em horas em que a coisa aperta, aquelas palavras retornam novamente, como se eu as estivesse ouvindo, nitidamente, e elas novamente me sustentam. Eu acabei de falar em educação da fala e de criança, né? O que andamos falando para elas, as crianças, no cumprimento de nossas responsabilidades, com esses espíritos que estão recomeçando
sua trajetória aqui na Terra. Que valores estamos passando? Daquela relação, lá do início, de possíveis impactos positivos de nossas palavras do bem, estamos sendo portadores de algumas delas para eles? Se eu me lembro de algumas coisas que me falaram quando eu era criança, até hoje, e lá se vão mais de 50 anos, é bem provável que isso também aconteça com vocês. E com elas também, as crianças com que estamos nos relacionando agora. Ah, e antes que eu me esqueça, estejamos atentos às falas deles para conosco também. É muito importante. Eles também falam do que está cheio o coraçãozinho deles. É importante ouvir para educar? Também, mas não somente. Temos sempre o que aprender com eles. E eu não vou enganar, não. Tem uns que eu encontrei durante a minha caminhada que me deram grandes lições. E aí, é aquela vozinha infantil deles que eu me lembro nos meus momentos de dificuldade. Há uma recomendação do apóstolo Paulo em sua carta a Efésios. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Esse versículo é comentado também numa página de Emmanuel chamada Asseio Verbal. As reflexões que esse companheiro da espiritualidade nos traz é a seguinte: será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Ser respeitáveis traz-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-se de imediato os campeões do azedume. Controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada que nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam, com desequilíbrio e perversão. A necessidade de vigilância em relação ao que andamos falando é expressa de forma muito clara aqui, bem como os perigos que essa invigilância acarreta. No vigiai, recomendado por nosso Mestre Jesus, não esqueçamos de incluir a avaliação de nosso comportamento em relação à nossa fala, nossos diálogos. Para concluir, recordemos uma parte da mais conhecida das orações de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Meus queridos irmãos e irmãs, todas, absolutamente todas estas ações, para agir como instrumentos do Pai, que estão aqui solicitadas por esse humilíssimo servo do Cristo, podem ser realizadas também através do uso da palavra. E nos são concedidas a todos nós, pela misericórdia e bondade do Pai, as oportunidades de fazê-las. Saibamos aproveitá-las, praticando a caridade, distribuindo o amor através da fala. Agradecemos por mais esta oportunidade, esse momento, de refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo, trazendo para nós apoio nessa nossa necessidade de realizar a transformação, a nossa reforma íntima. Meus queridos irmãos e irmãs, agradeço a todos vocês por compartilhar esse momento e ouvir essas palavras, que certamente nos foram trazidas com o objetivo de nos apoiar no nosso processo de evolução. Que nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Um grande abraço a todos.